Eclesiastes, capítulo 7, a partir do versículo 1 até o versículo 14, e nós oramos mais uma vez. Obrigado a Deus, em nome de Jesus, por tudo aquilo que já tivemos a oportunidade de fazer. Agradecer ao Senhor, cantar cânticos ao Senhor, ofertar, dizimar. Louvamos o seu nome por isso, ó Deus. Pedimos agora que na leitura e exposição da tua palavra, o teu Espírito esteja nos iluminando para que possamos compreendê-la e também, ó Pai, praticar essa tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Amém. Muito bem, meus irmãos. A Bíblia, meus irmãos, ela é clara em dizer, né, nós vimos aqui no texto que o Denis leu, né, que a sabedoria de Deus ela é loucura para o mundo, né? E me parece que esse trecho que nós lemos agora, ele nos mostra de forma bem clara isso também. Ele nos mostra como Deus nos ensina, mesmo em meio às dores e sofrimentos da vida. Isso porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. E isso me faz lembrar, pensando nisso, né? Isso me faz lembrar uma série que eu já mencionei aqui, né? Eu vou indicar só mais uma vez, a próxima vez eu vou começar a cobrar, tá bom? Essas indicações de série. É uma série que eu mencionei aqui, né, que eu indiquei aqui, chamada This Is Us. This Is Us. Né? Colocando assim no português, assim, né, melhor. E é uma série dramática que conta a história de uma família cheia de traumas mal resolvidos lá na sua infância, tanto dos pais quanto dos filhos. A história começa com um casal que está à espera de trigêmeos. Mas na hora do parto, apenas 2 sobrevivem. E cabe ao médico dar essa triste notícia para o pai. E aí, ao dar a notícia, o médico diz da seguinte forma: não há limão tão azedo que não se possa fazer algo parecido com uma limonada. Diz o médico ao pai depois de dar essa notícia triste. Mas o resultado é que os pais saíram com 3 bebês do hospital, porque eles acabaram adotando um que havia nascido naquele mesmo dia, né, que havia sido deixado lá no hospital. Para vocês verem, né, o enredo, né, dessa trama. Enfim, grande parte, né, dos problemas que os personagens enfrentam realmente são decorrentes de acontecimentos da sua infância, adolescência, que interferiram na sua vida para o bem ou para o mal. Né? Coisas que os pais também contribuíram, né, ou interferiram na pessoa que eles se tornaram. Assim como acontece conosco. Né? Por isso o nome da série, né? This Is Us.
O mais interessante é que essa série, ela se parece muito com Eclesiastes, que retrata a vida debaixo do sol. A vida cheia de tormentos, cheia de tribulações, cheia de coisas que, né, parecem encruzilhadas. Porém, né, essa vida que também é vivida sem a presença de Deus. Eclesiastes fala muito sobre isso e essa série também fala muito sobre isso. Porque, na verdade, quase não se fala de Deus nessa série. Né? Quase não se fala de Deus na vida dos personagens. E o problema disto, de se tirar Deus do cenário, de se viver a vida como se tudo resolvesse, né, como se tudo se resumisse ao aqui e agora, é achar que os nossos problemas são decorrentes da nossa infância, assim como eles. Que dá a entender, né, que o problema deles era só, né, por causa da sua infância mal resolvida. Só que isso não é verdade. Os nossos problemas não começaram na nossa infância. Na verdade, os nossos problemas, como humanidade, começaram com a nossa rebelião contra o Criador, ainda lá no jardim do Éden. E nós vimos um pouco disso no último domingo. Que não nos adianta ter tudo ao nosso dispor, né, que mesmo assim poderemos viver uma vida de insatisfação, porque o desfrutar das coisas, o contentamento, a satisfação, isso é algo que vem de Deus. Isso é algo que vem de Deus. E Salomão, ele faz aqui para quem está acompanhando, né, a nossa série de mensagens, ele faz aqui uma pausa nesse capítulo, onde ele começa agora a segunda metade do capítulo. Nós começamos agora a segunda metade, né, do livro, né, de Eclesiastes. E a palavra-chave aqui nessa sessão é melhor. Ele repete inúmeras vezes essa palavra. E o Senhor está nos mostrando que alguns dos remédios que têm o pior sabor, na verdade, são os que trazem a melhor cura, né? São os que são mais eficazes. Nesses versículos, Salomão vai nos, então, incitar, nos estimular a pensar fora da caixa. O capítulo 6, não sei se vocês se lembram, né, ele termina no versículo 12 com aquela pergunta, né, quem sabe o que é bom para o homem, né, na vida? E a resposta é claro, né, óbvio, só Deus sabe, né, o que é bom para nós. Mas Deus revelou isso através da sua palavra. E essa pergunta, né, o que é bom para o homem, ela também vai percorrer aqui o capítulo 7, né, durante um período aqui do capítulo 7, através de alguns provérbios que nos mostram algumas coisas que são melhores, mesmo não achando que elas são melhores. Mesmo, né, sendo aquele remédio amargo que nós achamos que não é tão bom assim, mas que na verdade tem um efeito, né, eficaz. Então, nesse capítulo 7, respondendo ainda aquela pergunta, Salomão traz alguns provérbios que nos mostram algumas coisas que são melhores para as nossas vidas em nossos poucos dias que nós temos, né, nessa vida debaixo do sol. Até aqui, parece que Salomão ele estava nos derrubando. Parece, né, até o capítulo 6, se nós lemos, parece que ele estava nos derrubando, nos massacrando. Ele tem insistido repetidas vezes no fato de que nós não encontramos sentido na vida sem Deus. Então ele nos esfrega essa verdade na cara. Sem Deus vocês não vão encontrar sentido na vida. Você não vai alcançar satisfação na riqueza, né, nos prazeres, no trabalho, nos estudos, enfim. Sem Deus, a vida sem Deus é pura vaidade, é correr atrás do vento. Você não vai chegar a lugar nenhum. Ou melhor dizendo, você vai chegar num lugar, mas num lugar ruim, não é? Além de quebrar a sua cara inúmeras vezes ao longo da vida, por achar que pode encontrar sentido nas coisas que estão, não é, fora de Deus. Mas por que essa mensagem tão negativa, Pastor Marcelo? Para que nos desconstruir dessa forma? Nós estamos felizes sendo iludidos pelas muitas coisas que ouvimos por aí. Por que essa mensagem tão negativa? O que você acha que Salomão está tentando realizar aqui? Ele está, de fato, nos derrubando para depois nos reconstruir novamente. Ele está nos confrontando com essas verdades
amarga para nos mostrar que a humildade é o primeiro passo para o crescimento. Reconhecer as nossas verdadeiras necessidades é fundamental para as nossas vidas. Por um lado, então, o objetivo de Salomão é encorajar as pessoas que sofrem de alguma forma, por algum motivo, a confiarem em Deus buscando aquilo que é bom, mesmo em tempos de adversidade. E mesmo que aquilo que é bom na visão de Deus possa não ser tão bom para nós. Mas, por outro lado, também ele quer nos mostrar a sabedoria de Deus, que é loucura para o mundo, ao experimentar esses remédios amargos que Deus nos dá na sua palavra. Mas precisamos tomar esse remédio amargo e viver como testemunhas, viver essa sabedoria de Deus como testemunhas dele aqui na terra. Por isso, agora que Salomão nos provou que os nossos próprios esforços, eles não são suficientes, então ele vai nos instruir na sabedoria, no temor de Deus, a partir desse capítulo 7 aqui. Ele nos mostra então como viver uma vida que não é apenas agradável, mas também uma vida significativa, uma vida que tem sentido. Portanto, de todas as coisas que nós vamos falar aqui essa noite, que nós veremos hoje, o que deve prevalecer na nossa mente, no nosso coração, são os versículos 13 e 14, onde ele vai dizer assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Deus fez tanto o dia bom, o dia da alegria, mas também fez o dia da tristeza. Isso se chama soberania de Deus. Nós falamos isso um pouco pela manhã hoje. Ou seja, reconhecer a soberania de Deus não só nos dias de festa, mas também nos dias de luto, os versículos 1 e 2. No dia da mágoa, versículo 3. No dia da repreensão, versículo 5. No fim das coisas, não só no início, conforme ele vai dizer no versículo 8. Enfim, no dia da adversidade. Isso é sabedoria. Reconhecer a soberania de Deus em todos os dias. Não só nos dias de festa, que nós estamos com aquele sorriso até na orelha, mas nos dias também que nós estamos recolhidos, não é, amargurados, não é, entristecidos. Não que o nascimento, o banquete, o riso e o elogio sejam coisas ruins, mas ele vai nos dizer o que é melhor para o nosso crescimento, como que nós podemos aprender a viver melhor. Basicamente, então, o nosso tema é sobre isso, né? O que é melhor na vida. E o primeiro ponto que eu quero destacar nos versículos 1 a 4 é que a ética é melhor do que a estética. Como assim, pastor? Você pode se perguntar ou mesmo me perguntar. Vejamos o que o texto diz. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Agora, se você tem a sua Bíblia de papel e uma caneta na mão, caso contrário, depois você faça isso, coloca em cima dessa palavra unguento, é uma palavra estranha de falar, não é? Não é muito comum, coloca assim perfume, né? Ou colônia, né? Avon, não sei qual que você gosta, né? Coloca perfume, né? Porque esse é o sentido desse termo, unguento precioso, né? E isso nos leva a pensar sobre a questão da ética. Porque nós buscamos, meus irmãos, nos apresentar com uma boa aparência. Mas como diz o ditado popular, quem vê cara não vê coração, não é? A cara diz respeito à estética, o coração diz respeito à ética. A estética nós podemos mudar, ainda que isso nos custe, né, um certo valor, às vezes um valor alto. É por isso que ele vai dizer aqui, não é, de unguento precioso, não é? Porém, a boa fama que ele vai dizer aqui, ela precisa ser construída e às vezes até reconstruída diante das tribulações que nós passamos na vida, diante das tormentas e dificuldades que nós passamos na vida.
Salomão está chamando a nossa atenção para aquilo que realmente importa na vida. Isto é, a boa fama. E a boa fama nós sabemos que não é o politicamente correto, que hoje é muito comum. Não é isso. Mas é aquilo que nos acompanha por toda a nossa vida. Mais do que um perfume caro que nós passamos hoje e amanhã precisamos passar de novo porque acabou o seu efeito. Mais do que um perfume caro. Mas nós vivemos em um mundo de aparência. Por isso nós somos tentados inúmeras vezes a criar formas melhores de nos apresentar. E em muitos casos nós só vamos entender isso só lá no fim da vida, no nosso leito de morte, quando a gente estiver lá e pensar assim, poxa vida, eu vivi a vida toda em busca de coisas que não me deram sentido. Para você entender melhor essa questão sobre ética e estética, pense, por exemplo, nos filmes, novelas, seriados, que nós somos enganados e somos levados por isso a torcer para os bandidos, porque eles se apresentam de forma muito agradável, com uma fala bonita, uma roupa elegante, e nós somos iludidos, enganados a torcer para eles. Para nos ajudar ainda, o sábio aqui, ele quer que eu e você reconheça, então, diante dessas situações, a fragilidade da nossa vida, indo na casa onde há luto, ao invés de ir numa casa onde há um banquete, o versículo 2. Porque na casa onde há luto, temos a oportunidade de refletir sobre a nossa verdadeira condição. Além da simples estética. Temos condições de refletir sobre o pó da morte que nos alcança e nos faz pensar que a ética é melhor do que a estética. Nos faz pensar no pó da morte que nos alcança, que não há perfume que possa tirar essa poeira fedorenta dos seres humanos, que é a morte que vai nos alcançar. Por isso ele nos orienta aí a casa onde há luto. Mas não é só isso que é melhor. À luz da eternidade, o que é bom nem sempre é agradável, assim como o remédio amargo que nós não queremos tomar, mas que é o mais eficaz. É, como dizia o meu povo lá, é batata, tiro e queda, o remédio amargo. O riso, por exemplo, aqui é contrastado com a mágoa, que para o sábio é ainda melhor. E isso nos fala de como nós podemos aprender com as situações de tristeza, muito mais do que com as situações de alegria na vida. Quanto nós aprendemos com as situações de tristeza? Porque o riso, a alegria, às vezes, ela é hipnotizante. Nós deixamos de aprender nos momentos de alegria, porque nós estamos hipnotizados pelas belezas da vida, pelos passarinhos e belas flores que existem por aí. E na vida cristã, isso deve ficar muito claro para nós. Quando, por exemplo, o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele não diz todas as coisas menos as tristezas. É todas as coisas, sem exceção. Pelo contrário, a Bíblia nos apresenta um Deus que controla todas as coisas para o nosso crescimento e amadurecimento, não para a nossa alegria, para o nosso crescimento e amadurecimento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as situações que nós temos que tomar remédios amargos. Por isso o coração do sábio está na casa onde há luto e o insensato na casa onde há alegria. Versículo 4. Só que nós sabemos que muitas pessoas não gostam de ir a velórios, vivem se enganando, maquiando a realidade com perfume caro, com unguento precioso. Mas isso não é uma questão de gostar, é uma questão de maturidade. A vida é assim, nós sabemos. Primeiro, nós vamos nos velórios dos avós dos nossos amigos. Depois, nós vamos nos velórios dos pais dos nossos amigos. Até chegar um dia que nós vamos nos velórios dos nossos amigos, se eles não forem nos nossos primeiros. Essa é a lógica da vida. E Salomão quer nos alertar para isso. Vai lá na casa onde há luto, para você começar a pensar que a vida não se resume somente ao aqui e agora. Para que o seu orgulho caia,
para que a sua soberba caia, para que você venha aprender a viver de uma forma melhor que glorifique a Deus. Por isso, viver a ética diz respeito à realidade da vida. Por isso é melhor viver a ética que diz respeito à realidade da vida do que a estética que diz respeito à fantasia. O pensamento positivo, não é? Mas não é só isso. Na pedagogia de Deus, não é somente a ética que é melhor do que a estética. Na pedagogia de Deus, é melhor ser tolo uma vez só do que ser tolo o resto da vida. Como assim, pastor? Versículos 5 a 9. É melhor ser sábio do que ser insensato. Ao falar sobre as casas da alegria, né, e luto, Salomão faz o quê? Ele está estabelecendo um contraste entre as pessoas sábias e as pessoas tolas, né, insensatas. E o mesmo contraste reaparece aqui quando ele introduz essa nova comparação. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo da panela, no fogo, né? Tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. E a mensagem desses versículos é, em termos bem simples, que a repreensão da sabedoria é melhor do que a risada da tolice. A repreensão da sabedoria é melhor do que o riso, né, da tolice. Uma das melhores formas para aprender a viver bem nesse mundo quebrado que nós vivemos, é aceitar a correção das pessoas mais sábias do que nós. Criançada, ouvem aí os seus pais, que eles já são mais vividos, são mais experientes, são mais sábios do que vocês. E a melhor forma de viver nesse mundo quebrado, marcado pelo pecado, é ouvir a sabedoria, né, daqueles que já são experimentados. Não é o que a maioria das pessoas querem ouvir, nós sabemos disso. As pessoas preferem ouvir aquilo que o pregador chama aqui de a canção do insensato, no versículo 5. Nós não gostamos de ser confrontados, nós preferimos a bajulação. Qual que vocês acham que eu prefiro? Que vocês venham elogiar o meu sermão no fim do culto, durante a semana, ou falar, pastor, eu acho que você errou nessa falha aí, nesse ponto aqui. Nós preferimos ser bajulados do que ser confrontados com a verdade sobre os nossos erros. O pastor não está imune a isso também. Nós preferimos ouvir a bajulação do que ouvir a verdade dos nossos erros. Na verdade, isso é porque nós temos medo de mudanças. Mas existem mudanças na vida, meus irmãos, que são essenciais. E ouvir a palavra de Deus deve nos levar a praticá-las. Porque, do contrário, nós seremos comparados ao insensato que na boca do nosso Senhor Jesus, Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27, diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Será comparado o homem que ouve essas palavras e não as pratica com o insensato. Meus irmãos, vocês já cogitaram a possibilidade de estarem errados em algum aspecto da vida? Pelo menos já cogitaram a possibilidade de estarem errados? Pense sobre isso. É bem provável que, ao ouvir a mensagem que está sendo anunciada domingo após domingo, alguma coisa você é chamado a mudar de opinião. Eu, por exemplo, gostamos de destacar que o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então tem muitas coisas que eu sou convidado a mudar de opinião, a mudar de pensamento, a mudar a forma como eu vejo o mundo. Isso porque nós, às vezes, nos apegamos a modelos pré-estabelecidos e vamos seguindo esses modelos até o fim da vida. Vocês se lembram que eu falei aqui da frigideira pequena com o peixe, não é? Que a filha, aprendeu da mãe que deveria cortar o rabo e a cabeça do peixe, e ela passou para outra filha dela, que passou para a neta, que passou para a bisneta, quando na verdade o problema, elas nunca sabiam o que era o problema. Quando chegaram lá na tataravó, perguntaram,
Por que faz isso? Porque na minha época a frigideira era pequena, não fazia frigideira grande. Por isso a gente cortava, né, a cabeça e o rabo do peixe. Nós pegamos os modelos e abraçamos esses modelos e não queremos mudar. Seguimos com ele o resto da vida. É claro que não precisamos ser, por um lado, uma metamorfose ambulante, mas também não precisamos ter uma velha opinião formada sobre tudo. Diz o sábio, né? Nós não podemos ser uma metamorfose ambulante e nem ter uma velha opinião formada sobre tudo, né? Os extremos sempre são prejudiciais, né? Tem pessoas, meus irmãos, que não sabem o que são até a próxima moda chegar. Cada moda que é lançada, a pessoa adere sem nenhuma reflexão, simplesmente porque ela quer seguir a onda do momento. É uma metamorfose ambulante. Mas tem aqueles também que ainda estão vivendo lá nos anos 80. Tem uma velha opinião formada sobre tudo. Ambos não querem, né, uma transformação real. Para você saber, então, diferenciar o sábio do insensato, Salomão coloca algumas comparações aqui. Por exemplo, ele diz assim, o sábio não se apressa em falar, né? Não se apressa em irar, é paciente, não arrogante, prefere ouvir a repreensão do que a canção dos insensatos, né, do versículo 5. Ou seja, o rei Salomão está comparando os elogios dos insensatos com espinhos queimando numa fogueira, que, traduzindo para o nosso contexto, é fogo de palha. Ouve-se muito barulho, mas não tem nada substancial. Por isso ele diz no versículo 8, melhor então é o fim das coisas do que o seu princípio. Basicamente, ele está nos alertando contra a precipitação em fazer juízos de valores. Quantas pessoas no início do ano achavam que o pastor Marcelo era uma coisa e na verdade é outra coisa? Bem melhor, espero, né? Então ele está nos alertando contra esses juízos precipitados de valores que nós fazemos. Espera para ver onde vai dar essas coisas. Porque o fim é melhor do que o início. É o que ele está nos alertando aqui. E nossas vidas, meus irmãos, nós devemos sempre nos lembrar, elas estão sempre nas mãos de Deus. Por isso precisamos confiar que no fim das coisas, no fim as coisas vão se ajeitar. E se ainda não ajeitaram, é porque ainda não chegou o fim. No fim das coisas, nós sabemos que o reino de Deus vai prevalecer sobre tudo e todos. Porque o reino de Deus é poderoso. Ele vai prevalecer sobre tudo e todos. Por quê? Porque o fim é melhor do que o princípio. Olhe para a história da redenção, por exemplo. Olhe para a história de Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53 da seguinte forma. Isaías 53, falando sobre Jesus. Isaías 53, versículos 1 a 3. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta Isaías lá atrás, 700 anos antes de Jesus, falando a respeito do nosso Senhor e Salvador. Esse foi o início, onde as pessoas olhavam para Jesus e não via nele nada que lhes pudesse agradar. Mas foi ele que Deus escolheu, como uma pedra de tropeço, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos que no fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Por isso que o fim é melhor do que o início. Ele vai dizer, isso nos leva ao nosso último ponto aqui sobre o que é melhor na vida. O que é melhor na vida? Versículos 10 a 14. É melhor olhar para frente do que viver olhando para trás, meus irmãos. É melhor olhar para frente, ainda que hoje você não esteja correndo como já correu em tempos passados.
É por isso que o poeta vai dizer, né? Eu ando devagar porque eu já tive pressa. Ou seja, ele não deixa de andar. Ainda que esteja andando devagar, ele continua. Né? Ele continua andando, olhando para frente, né? Ele não está parado. E quando a vida está difícil, meus irmãos, nós ficamos ali impacientes, ansiosos por mudanças, é fácil, né, para a gente ter saudade dos bons tempos de outrora. Não é muito fácil quando as coisas estavam melhores, mas a vida não se resume ao passado. Nós temos que olhar para frente, porque nós temos essa forte tendência em ficarmos presos ao passado, né, dizendo coisas como, no meu tempo as coisas não eram assim, né, no meu tempo era muito bom, né? Meus irmãos, o seu tempo é hoje. Se você está vivo, respirando, dá um glória a Deus, bate a poeira e vamos embora. O nosso tempo é hoje, o seu tempo é hoje. Por isso que ele vai dizer no versículo 10, jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes, o saudosista? Pois não é sábio perguntar assim. Meus irmãos, se nós não aprendermos a viver as verdades do Evangelho hoje, nós jamais vamos conseguir a comunicar com a nossa cultura a mensagem da salvação. Que bom que os dias passados foram bons, mas vamos fazer desses melhores ainda. E ficar, né, deixar essas coisas, no meu tempo era assim, o seu tempo é hoje. O povo de Deus no Antigo Testamento, eles tinham essas questões saudosistas, sabe? Quando eles voltaram do exílio da Babilônia, né, eles começaram a reconstrução do templo que havia sido derrubado. E quando eles começaram a reconstrução, né, alguns se entristeceram a olhar para trás, a olhar para esse templo que eles estavam reconstruindo, né, e se lembrando do templo antigo. E eles começaram a se entristecer. Poxa vida, que templo pequeno. Né? No meu templo não era um templo tão pequeno assim. Era um templo maior, mais suntuoso. E aí Deus levanta ali o profeta Ageu e diz com eles assim, Ageu capítulo 2, versículo 3. Quem entre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Quem entre vós, né, que tenha sobrevivido contemplou a primeira casa nessa glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? O profeta questionando eles. Mas aí ele prossegue dizendo, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Para de ficar olhando para trás. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, que neste lugar darei a paz, diz o Senhor. É claro que isso não significa que nós não devemos aprender com o passado, nem nos preparar para o futuro, não é? Pois ambos são importantes. Significa que devemos viver o hoje de acordo com a vontade de Deus. É isso que significa, sem permitir que o passado nos paralise, nem que o futuro também nos hipnotize. É viver o hoje debaixo da vontade de Deus. Enfim, o que é melhor na vida? É melhor viver hoje, seja ele bom ou seja ele ruim, mas viver aprendendo, porque tanto um quanto o outro foi Deus quem fez. O dia bom para nos alegrar e os dias ruins para nos ensinar. Para nos ensinar que nós ainda estamos no início, mas que o fim será ainda melhor. O fim será ainda melhor. Não é? Retorno lá aos versículos 13 e 14 que nós lemos. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza, né? Goza do bem, faz aquele churrasquinho, se alegra, né? Se divirta. Mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele. Deus fez o dia bom para o churrasquinho, mas fez o dia ruim também, para a gente fechar no quarto, para a gente se chorar, para a gente se entristecer. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é melhor então nessa vida, nesse mundo onde nós estragamos as coisas com nossas próprias mãos? A ética é melhor do que a estética, ou seja, viva verdadeiramente e não uma vida de aparência. É melhor ser sábio do que insensato, né? Aprenda com as coisas ruins também que acontecem na sua vida.
Aprenda a tomar o remédio amargo, né? E tome na hora certa, tá bom? É melhor, né, olhar para frente do que viver olhando para trás. Né? Viva o hoje na esperança de que o fim será melhor do que o início. Ou seja, viva com sabedoria, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A luz que reflete a glória de Deus nesse mundo em escuridão. E tem muitas pessoas aí fora que precisam de aprender também a viver de forma melhor. E cabe a nós essa missão. Que no decorrer dessa semana tenhamos oportunidades para isso. Nós vamos agora cantar ao Senhor. Vamos cantar.